E vem conferir a crítica do filme Os Caça-Fantasmas, Apocalipse de Gelo. E uma franquia que com certeza fez muito sucesso nos anos 80 e anos 90 foi a franquia Os Caça-Fantasmas. Não apenas no cinema, que é a mais marcante dos dois filmes, como também a série animada. Marcou tanto que foi uma franquia que até hoje é referenciada em séries de TVs e filmes, principalmente quando se passa nos anos 80 e 90. Sempre tem alguma referência aos Caça-Fantasmas. E depois disso, a franquia meio que não teve muitos novos filmes. Até que eles tentaram voltar com a franquia com uma nova versão só com personagens femininas. E essa não deu muito certo. O filme foi bastante criticado, não teve uma grande bilheteria e o que era para ser um recomeço para a saga não funcionou. Mas alguns anos depois, o cinema resolveu atacar, Hollywood de forma geral, resolveu atacar no sentido da nostalgia. Então você pode perceber que eles perceberam que as pessoas tinham interesse em rever personagens clássicos, tinham interesse em rever filmes clássicos. Então o que acabou acontecendo? Hollywood acabou atacando a nostalgia. Começou a atacar em filmes antigos, clássicos, fazendo com que eles tivessem continuações, remakes, reboots. Essa foi a ideia que Hollywood teve. E no meio de tantos filmes que iam ter um recomeço, obviamente os Caça-Fantasmas não iriam ficar de fora. E com isso, em 2021, saiu nos cinemas o filme Caça-Fantasmas Mais Além. Filme esse que vinha com o conceito de vamos trazer um elenco novo, um elenco que vai ter uma ideia nova para trazer uma nova geração e ao mesmo tempo vamos usar o elenco antigo, mas não como principal do filme, e sim como uma âncora, um suporte, uma ponte para esse realmente nova franquia deslanchar com um novo elenco. E fizeram muito bem isso porque o filme é excelente. O filme poderia ter sofrido muito porque ele saiu em 2021 e ele foi um dos filmes que saíram logo depois da pandemia. E mesmo assim ele não sofreu tanto em relação à bilheteria. Teve ótimas avaliações, inclusive eu sou uma das pessoas que adorei o filme e tem crítica aqui no canal. É um filme que ele funciona bem porque ele tem um elenco muito bom. McKenna Grace, que é uma atriz com muito futuro pela frente, Finn Wolfhard, que está cada vez crescendo mais em Hollywood, e também o Paul Rudd, que sempre funciona muito bem no alívio cômico, fez com que o filme funcionasse muito bem, mostrasse perfeitamente a transição da nova geração com a velha, e aí depois disso anunciaram que obviamente ia ter mais continuações, e aí saiu o filme Os Caça-Fantasmas Apocalipse de Gelo. Filme esse que vai destacar. Não era para sair em 2024, era para sair em 2023, mas por causa da greve dos atores e roteiristas de Hollywood, acabou fazendo com que o filme seja adiado. E que pena que ele não foi adiado para sempre, porque o filme é muito ruim. Eu fui com uma expectativa não tão alta, mas eu cheguei com alguma expectativa no cinema, porque de novo, eu gosto do filme Mais Além, eu gosto do elenco, e eu achei que esse filme seria muito bom para pegar aquele elenco e agora sim mostrar que eles são os protagonistas da história. Agora sim ir de cabeça na parte dos fantasmas, na parte de Nova York como um todo, na parte do lore total de Os Caça-Fantasmas. E o filme não consegue fazer isso muito bem. Ele não consegue fazer isso em nenhum sentido, na verdade. Ele tem seus pontos bons, mas quando você pega o filme como um todo, você vê que ele é um grande desastre. Começando pela parte da sua narrativa. É uma narrativa confusa e perdida, que visivelmente quem escreveu o filme não sabia para qual lado ele queria levar essa história. É uma história que não consegue utilizar bem o universo dos Caça-Fantasmas, não consegue utilizar bem o vilão como um todo e não consegue usar bem os personagens que são apresentados. Parece que alguém leu o filme, assistiu o filme de 2021, viu que era um filme excelente, viu que tinha que ter, rasgou tudo aquilo e fez o oposto daquilo. Porque esse filme, ele não funciona de maneira nenhuma. Começando desde o começo, desde a sua introdução eu já não gostei. Quando eles voltam para 1904 e eles mostram como é que foi que aquele demônio de gelo surgiu. Essa sequência eu já não acho ela tão bem feita, bem filmada, já não acho ela interessante e empolgante. Ela não consegue mostrar por que aquele fantasma era tão ameaçador, aquele demônio era tão ameaçador a ponto de ele ter que ser trancafiado. Já não mostra ali. É uma cena até que em questão de efeitos práticos que eles usam, como mistura o CGI com a parte de efeito prático, funciona muito bem. A construção do cenário de gelo funciona bem, mas já não é uma introdução muito boa. E quando o filme começa de verdade, já começa a ver que o filme ele começa a ter seus problemas, porque a narrativa ele começa mostrando um assunto muito interessante que nunca é bem trabalhado, que é o assunto família. Esse filme vai focar muito no conceito de família, que isso é desde o primeiro filme. O primeiro filme já mostrava isso, e agora é para desenvolver mais isso, mas não funcionou, porque o roteirista teve a brilhante ideia de separar a família. Eles apresentam esse sendo um conceito muito interessante de família não é apenas quem é de sangue, família é quem está
está do seu lado. E apresenta isso muito bem, mas na hora de realmente desenvolver, não desenvolve. Coloca cada personagem no núcleo. Então o personagem do Paul Rudd fica jogado num núcleo, onde ele praticamente não tem participação no filme. O Finn Wolfhard é a mesma coisa. Jogam ele no núcleo, ele fica praticamente sem o que fazer no filme. E a personagem principal, que é o da McKenna Grace, que tem a participação, tem um arco que não é legal, não é bem trabalhado, não é bem desenvolvido. E no meio desse caminho, você ainda tem uma nova organização envolvendo os caça-fantasmas, você tem a volta dos atores antigos fazendo seus personagens, e adivinha o que acaba acontecendo? Vira uma grande salada, porque você tem tantos personagens, tantos plots e subplots, que nada é bem desenvolvido aqui. Para pensar quando você sair do filme, qual arco desse filme é bem trabalhado, é bem desenvolvido? Nenhum. O arco da McKenna Grace, que envolve um romance, ele é muito mal construído, muito mal trabalhado. Tanto que tem um ponto que a pessoa que envolve nesse relacionamento dela, você acaba pensando, por que ela vai largar tudo por causa da personagem da McKenna Grace? Não faz sentido. As cenas não mostram motivo para ela se apaixonar por ela. Quando você pensa em cenas como da família, como eu mencionei, eles são jogados tão de lado que tem hora que você esquece que eles estão no filme. E isso vale para tantos outros arcos. Pro arco do conflito entre os caça-fantasmas de Nova York, o caça-fantasmas com o prefeito, a parte da organização que cuida dos fantasmas meio que internamente, também é muito mal trabalhado, muito mal desenvolvido. Tanto que você pode perceber que eu tenho certeza que muita cena desse filme foi cortada. Muitos arcos desse filme foram simplesmente jogados fora. Porque o filme só tem 1h e 56, 2 horas de duração. E você sente que tem muito arco que não é bem trabalhado e você sente que tá faltando alguma coisa ali. Como, por exemplo, o cinema diz que o que você mostra na tela tem que ter uma importância. Não é possível que você mostre o personagem do Finn Wolfhard conversando com uma personagem que apareceu no primeiro filme, mostrando que eles vão ter uma conexão, uma relação, e aquilo nunca mais ser trabalhado. Aquilo realmente tinha mais desenvolvimento do roteiro e provavelmente cortou, assim como tantas outras relações. As relações aqui são fracas, são mal trabalhadas, mal desenvolvidas. E se são mal desenvolvidas e mal apresentadas, obviamente a maioria delas não tem uma solução tão boa como poderia ter. Então, pra mim, esse vive o grande problema do filme. São tantos arcos, são tantos plots que nenhum consegue ser bem trabalhado. Tem até um arco que entra do nada, que envolve um guardião do fogo. De novo, o arco não é ruim, o arco funciona bem pro vilão. Mas aí entra dois problemas. Primeiro, tinha tantos arcos que esse arco do herói parece até sendo um pouco forçado ali. Parece que eles inventaram, parece até um Deus Ex Machina em certo ponto, porque não foi tão bem trabalhado para chegar até ali. E outro problema acaba sendo o vilão. Tem tantos personagens, tem tantos arcos, que o vilão é praticamente escanteado no filme. Você não sente a presença dele, você não sente que ele vai funcionar, você não sente que ele realmente é uma ameaça, porque ele é muito mal utilizado. Então realmente é um filme que o roteirista não sabia o que fazer, não sabia trabalhar. E se você não se importa com a história daqueles personagens, se não se importa com o arco deles, acaba fazendo com que você, como público, não se interesse com a história como um todo. E foi isso que aconteceu. Um filme de 2 horas pra mim parecia que tinha 4, porque chegou no terceiro ato, eu só queria que o filme terminasse. Eu só queria que realmente as coisas acabassem ali, porque eu não aguentava mais. E aí você entra na sequência de ação, porque os caça-fantasmas sempre tiveram ótimas sequências de ação, criativas, bem feitas, e aqui não funciona isso por 2 motivos. O primeiro é porque você não está investido na história, você não sente a ameaça do vilão. Isso acaba fazendo você, como público, não se importe com se ele vai destruir o mundo ou não. E o segundo problema grave seria como eles colocam a comédia nesse filme. Tem momento que a comédia funciona bem, mas no terceiro ato, que era pra ser o ato mais duradouro, que era pra ser mais... todo mundo tá quase morrendo, o mundo vai ser destruído, a ameaça tá ali... Toda hora personagens como o do Bill Murray colocam piadas em momentos errados e acabam fazendo com que perca o impacto da ação. Se eles estão fazendo piada no momento mais decisivo do mundo, por que eu, como espectador, deveria me preocupar com o que está acontecendo? O filme pelo menos tem uma sequência ou outra boa de ação, tem boas atuações porque os atores são bons e também tem bom CGI. Não o tempo inteiro, tem alguns CGIs que eu achei um pouco bizarro, principalmente quando envolve o Cal, que parece algo realmente muito ruim de se ver, mas em questão de design do universo, como usam o gelo, como usam o design dos fantasmas, isso eu gostei bastante. Mas esse também é outro problema. De novo, eu vou repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes nesse vídeo. Tem tantos arcos e tantos subplots que quase os fantasmas são jogados de lado. Em que momento tem fantasma no filme? Em que momento tem monstro no filme? Praticamente não tem. No fim, é aquele filme que ele tem coisas boas, bons atores que estão bem nos seus respectivos papéis, mas infelizmente não são bem utilizados porque o roteiro não é bom e a direção não consegue tirar o máximo que ele tem. Você tem um CGI que funciona bem, mas o que adianta você ter um bom CGI se você não tem uma história por trás? Você tem até um conceito inicial, uma base interessante com uma história, mas são tantos arcos,
plots e subplots, faz com que o roteiro não consiga trabalhar isso bem. Tem uma trilha sonora que funciona bem. No fim, é um filme ruim. Um filme bem ruim dos Caça-Fantasmas. E com tudo que tinha um potencial para ser melhor. Mas no fim você pensa, realmente esse filme precisava existir? E não, agora sim a gente vai seguir essa família pra frente. Porque esse é outro fator. Eles ficam voltando com os personagens antigos, que é algo legal de se ver em tela, dá uma nostalgia, mas ao mesmo tempo você vê que ele tira espaço pros novos personagens brilhar. Tem mais participação dos personagens antigos do que personagens como o do Paul Rudd ou do Finn Wolfhard. Você vê que esses personagens novos têm menos espaço do que eles. Então mostra que essa franquia pode funcionar, já mostrou que ela pode funcionar nessa nova leva, mas tem que mudar completamente o conceito, e esse filme tem que ser um material do que você não fazer em relação a Caça-Fantasmas. Concluindo, o Caça-Fantasmas Apocalipse de Gelo é aquele filme que você pensa, não tem como dar errado. Já acertaram no filme passado, tem um excelente elenco e um universo muito rico. Mas sim, eles conseguiram errar e conseguiram errar feio. É um filme que tem bons atores, tem uma premissa interessante, tem algumas sequências de ação que funcionam, mas de modo geral é um filme cansativo, enjoativo, arrastado, porque eles não sabem trabalhar os personagens, não sabem desenvolver os personagens, e tem tantos plots e subplots que você, como público, fica cansado, porque são tantos plots que nenhum é bem trabalhado, nenhum é bem desenvolvido, nenhum faz com que você invista um pouco naquela história, com um vilão que em questão de design é ótimo, mas em questão de como funciona no filme não é bem trabalhado também. Sem contar as piadas fora de hora, a falta de ameaça que você sente. No fim, é um filme ruim que eu acredito que não precisava existir. E por isso que eu fecho o filme Os Caça-Fantasmas Apocalipse de Gelo com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Os Caça-Fantasmas Apocalipse de Gelo? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.